Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, Gilmar. E bom dia ao nosso convidado de hoje, Andrew Mairon. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação e exercício físico. Então fique ligado, mande sua mensagem através da rádio, ou você, através do aplicativo da rádio, ou você também pode estar mandando através do aplicativo da rádio, ou também no nosso site. Hoje o nosso bate-papo será sobre o mundo da farmácia. O Andrew, que é especialista em análise clínica e mestre em biociência. Então acredito, Gilmar, que hoje nós temos aqui uma oportunidade muito grande de sugarmos o máximo de conhecimento possível do Andrew. Andrew, vamos começar com a primeira pergunta. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, né? Eu queria que você falasse sobre sua experiência, onde você já trabalhou. A gente estava debatendo, falando aqui anteriormente, que você trabalhou em laboratório já. E eu queria que tu me falasse onde tu fez teu mestrado, há quanto tempo tu é formado, e fala um pouquinho sobre tua vida acadêmica. Bom dia a você também que está ligado. Só antes do Andrew iniciar a pergunta, só relembrando que hoje vai ser uma reprise, porque no programa passado não estava muito boa o áudio, mas nós vamos, com o pedido aí da população e dos ouvintes, decidimos reprisar esse programa que foi com muito conteúdo e muito conhecimento. E hoje vamos novamente agora, está perfeito aí, também mande seu retorno, quem está nos ouvindo aí, mande seu retorno para ver se está muito bem o áudio, tá bom? Vamos para a primeira pergunta aqui, iniciar, como o Rômulo falou, né? Fala um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional, quanto tempo de formação, onde se formou, onde trabalha atualmente. Conte um pouco para nós a sua história. E daqui a pouco o seu Rui vai estar entrando ao vivo diretamente do São Martins, da comunidade de São Martins. Infelizmente, na primeira pergunta do Andrew, o microfone dele estava desligado, mas não se preocupe que as perguntas adiante, o áudio sairá perfeitamente. O Andrew explicou aqui nessa primeira pergunta sobre a especialização dele, onde ele fez o mestrado, onde foi a experiência dele, onde ele estudou, quanto tempo ele tem de formado. Bom, muito bem. Andrew, sempre a gente tem uma história com as nossas profissões, né? O Gilmar, já falamos aqui com outros convidados, que às vezes a gente encontra por acaso. Mas eu queria que você me dissesse uma coisa, eu acho que é uma curiosidade, eu acho que de muita gente. O que fez o Andrew escolher a farmácia, ou a farmácia escolheu ele? Ou era um último curso da tua cabeça, ou você queria outra faculdade e não deu certo? Conta pra gente, Andrew. Muito boa, curiosidade, né? Então, o que acontece? Quando jovem, aqui em Jacarecanga ainda, o meu sonho era trabalhar com microscópio, né? Eu achava assim fantástico trabalhar no microscópio. Então, quando eu fui para Santarém, eu procurei um curso que estaria relacionado ao uso de microscópio. Naquela época seria biomedicina, mas em Santarém ainda não ofertava esse curso. Então, um outro curso que tinha relação com microscópio seria a farmácia. Então, eu sempre fui muito fascinado na área de análises clínicas. Então, eu fiz farmácia não com o intuito de atuar em balcão, de trabalhar diretamente com medicamentos, e sim pela área de análises clínicas. Quando a gente faz o curso de farmácia, ele é muito abrangente, né? Só que o que vem na cabeça primeiro é trabalhar com medicamentos, mas não, a farmácia lá, tem farmacêutico lá na perícia criminal, tem farmacêutico lá no laboratório de análises clínicas, tem farmacêutico na Secretaria de Saúde, tem farmacêutico dentro do hospital, né, e por aí vai, tem muitas áreas para a gente atuar. Então, o meu objetivo era trabalhar na área de análises clínicas quando eu fiz o curso de farmácia. Por quê? O que encheu os olhos do André para trabalhar em análises clínicas? Você viu alguma vez, se deparou com algum exame, queria entender aquilo? Geralmente a gente tem uma história, né? Eu fiz nutrição porque tinha um momento da minha vida que eu era tão magro e o cara falou assim, cara, tu tem que ir no nutricionista. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que entender isso. Então eu queria saber, André, você se deparou com algum exame, algum familiar? E o que foi exatamente fez o Andrew escolher a análise clínica? Porque talvez o profissional também, acredito eu que a biomedicina tem várias áreas também, às vezes o cara pensa que é só para fazer leitura de exame, né? Mas o que fez realmente o Andrew escolher?
Então, a análise clínica, desde criança, eu era fascinado por microscópio. Eu achava linda a pessoa olhando ali naquele microscópio e tinha uma curiosidade. O que ele estaria olhando ali? O que ele conseguia enxergar, né, no microscópio? Então, desde criança, eu tive esse sonho de trabalhar com microscópio. E aí surgiu, foi me direcionando para me escolher o curso de nível superior, porque é uma dúvida muito grande. Quando você conclui o ensino médio, e agora? O que eu vou fazer? Né? É muito amplo para a gente direcionar. Então, o que me direcionou foi esse sonho de criança. E graças a Deus deu tudo certo. Legal. Mas deixa eu te perguntar, tu já pegou eu acho que é desamassador de lâmina? Desempenador de lâmina. Ninguém vai entender esse bate-papo aqui. Bom, muito bem, olha que legal, André, porque realmente todo mundo tem uma história aí, né? Às vezes a gente acha que fez farmácia como primeira escolha, e você falou aí, né, que gostava de olhar no microscópio, né? E a gente acha até interessante mesmo, né? Eu acho que todo curso da área da saúde, a gente tem alguma matéria ali de citologia, né? Que a gente geralmente olha no microscópio. Muito bem. Gilmar? E só lembrando, olha só, que hoje é específico da farmácia, mas como ele é especialista em análises clínicas, vai ter um programa específico somente para análises clínicas, tá bom? Então, hoje nós vamos direcionar mais para o lado da farmácia, tá bom? Mas já está feito o convite, Andrew, para o próximo programa já falar só sobre análises clínicas. Tá bom? Vamos seguindo aqui para a próxima pergunta, Andrew. Por que o medicamento genérico é mais barato que o original? E tem o mesmo efeito? Responda para nós. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente, né? Para quem não sabe, os medicamentos são classificados. E aí, na farmácia, a gente classifica em 3 grupos, né? Tem os medicamentos éticos, que são os mesmos de referência, e os medicamentos similares e os medicamentos genéricos. O que acontece? O primeiro medicamento a ser criado, ele é considerado um medicamento de referência, um medicamento ético. Esse primeiro medicamento, ele gasta muito com pesquisa, né? Pode durar até 10 anos para um medicamento ele ser desenvolvido e ele ser oferecido na farmácia para venda. Então, é muito tempo pesquisando, então gasta muito. Consequentemente, ele vai se tornar mais caro devido a esses gastos que teve durante a pesquisa. O medicamento similar e genérico, ele é uma cópia do medicamento de referência, ou seja, ele não gastou com pesquisa para avaliar a eficácia, para avaliar a segurança, então ele só copiou. Ele copiou o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, a mesma via de administração, a mesma indicação terapêutica, entendeu? Então, assim, ele não levou anos para ser desenvolvido e ele não teve todos esses gastos. Então, consequentemente, ele vai ser mais barato do que o medicamento ético, que é o mesmo medicamento de referência. Aí, outra pergunta, por ele ser mais barato, ele se torna menos eficaz? Não, ele é uma cópia idêntica, ele tem a mesma eficácia, porém, a população em geral, ela tem um receio com medicamento genérico. Eu não vou levar porque não vai fazer o mesmo efeito, né? Inclusive, quando eu ministrava aula no IESP, a gente até elaborou um TCC sobre isso, a aceitação do medicamento genérico na população. A senhora levaria um genérico ou original? Sempre a população tende a levar o original, né? Mas o medicamento genérico é uma cópia idêntica do medicamento original. E quando pode ser criado esse medicamento genérico? Só depois que expirar a patente do medicamento original, que pode levar de 10 a 20 anos. Então, quando ele cria o medicamento, ele tem exclusividade na produção. Ninguém mais pode copiar ele durante 20 anos. Né? Aí, a partir que expira a patente, aí outras empresas vão copiar ele e vai surgir o medicamento similar, o medicamento genérico, se tornando mais barato. Facilita o acesso da população aos medicamentos. Legal, olha, só eu acho que para resumir, eu acho que entendi perfeitamente. O original, que seria o referência, né, o ético, ele investe ali tantos, né, e descobre aquele princípio ativo, né, para aquele efeito terapêutico, e depois de um bom tempo, as outras empresas vão lá e copiam, né, o copia e cola, né, e aí copia e cola fica mais barato, mas realmente as pessoas elas têm esse tabu, né, esse paradigma que o genérico, só que tá aquela faixinha lá, ele é menos eficaz, né.
mas a gente sabe hoje que ele é tão eficaz quanto o de referência, né? Muito bem, legal. André, deixa eu perguntar, quanto tempo é para um desenvolvimento de um fármaco? A gente sabe que não se descobre hoje um princípio e amanhã já pode lançar no mercado, tem todo aquele de análise até com a população, né? Fase 1, fase 2. Explica pra gente quanto tempo um medicamento ele é elaborado, jogado no mercado, até o paciente lá do SUS consumi-lo. É interessante. Os ouvintes podem até achar impactante, né? Mas pode levar até 10 anos, né? Pro início da pesquisa até um medicamento ser lançado no mercado. Então é muito tempo. Olha, só para ter ideia, o meu mestrado eu trabalhei com uma planta para descobrir se essa planta ela tem ação analgésica e anti-inflamatória. Só para eu descobrir isso foram 2 anos. Beleza, eu descobri que ela tem ação analgésica e tem ação anti-inflamatória. Aí já é o primeiro passo, né? Isso eu trabalhei testando em animais, em ratos, né? Aí a partir de então a gente vai evoluindo. A próxima etapa, que seria o doutorado, seria para descobrir, tem ação analgésica e anti-inflamatória, mas qual é a molécula da planta que está fazendo essa ação? Aonde está se ligando? Com quem ela se liga? Quais são os efeitos adversos que ela pode causar? Então, depois da pesquisa em laboratório, né? Depois de comprovar a eficácia e segurança, esses testes eles serão passados agora para humanos. Então, leva muito tempo. Pode durar até 10 anos. O famoso teste clínico, né? Exatamente. Uhum. Legal, olha, para você ver, né? Um medicamento que você toma aí, às vezes... você acha que não vale nada, ele não foi feito da noite pro dia não, tá? Ele foi feito por anos. Tem medicamento que leva até anos, né? Tem, eu acho que ele é laboratório, indústria farmacêutica, que até desiste, fala assim, rapaz, estão me investindo tanto nisso aqui, vamos desistir, né? Provavelmente com algumas doenças aí, como câncer, AIDS, né? Que eu tenho certeza que essas doenças, a indústria farmacêutica, ela investe e pesquisa aí há muito tempo, né? Gilmar? Continuando... Em relação ao medicamento, geralmente é tomado medicamento para curar, né, para sarar, ali para resolver, né? Mas o medicamento ele só faz o bem ou pode causar algum mal à saúde, André? Muito boa pergunta, Gilmar, vai ajudar muita gente, viu? Durante esses 10 anos de pesquisa, além da eficácia do medicamento ser pesquisada, é pesquisado também a segurança desse medicamento. Até certo ponto, até quanto eu posso usar esse medicamento, né? Então, assim, o medicamento ele não faz só o bem. Dependendo da quantidade ingerida, ele pode provocar danos ao organismo, né? Então, assim, a gente precisa ter uma segurança quando for usar medicamento. Um exemplo é o paracetamol. O uso excessivo de paracetamol pode causar lesões no fígado, pode gerar aí uma hepatite medicamentosa. Então, assim, a gente tem que esquecer que o medicamento faz só o bem. O uso inadequado pode levar a danos no teu organismo. Um grande exemplo é o paracetamol. E aí, quando a gente fala de hepatite, o que vem na cabeça? Só hepatite viral, né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Mas não, eu tenho as hepatites medicamentosas também, que é pelo uso excessivo, né, de medicamentos. Outro exemplo também de um dano causado por medicamento é o uso do naproxeno. O naproxeno é um excelente analgésico, anti-inflamatório, mas se ele for usado de maneira errada, quando eu falo que ele é usado de maneira errada, a posologia é para tomar só um comprimido por dia. E aí o indivíduo pensa assim, se um comprimido é bom, vou tomar logo 2 que vai ser melhor. A gente gastou anos investigando qual é a dosagem ideal para não causar danos no organismo, né? Foram quase 10 anos pesquisando. Aí o indivíduo tira da cabeça dele que se ele tomar 2 vai ser melhor. Não, vai se tornar tóxico, vai agredir o organismo dele e vai deixar de fazer efeito. O naproxeno é um medicamento que a posologia dele é 1 por dia. Se o indivíduo lá dá uma despertão, vou tomar logo 2 que vai ser melhor, o que vai acontecer? Uma gastrite medicamentosa, né? Eu já peguei situações assim, que o indivíduo tomou 2 por dia e no outro dia ele chegou na farmácia reclamando que estava com uma dor na região do estômago. E daí eu já lembrei que a posologia estava errada e provavelmente seria uma gastrite medicamentosa. Aí já é outro problema que ele arrumou para a saúde dele. Outro exemplo, Andrew, realmente concordo com você. Outro exemplo é realmente os anti-inflamatórios causam gastrite, né?
Hoje em dia, o que a gente mais recebe hoje, as pessoas têm gastrite, né? A gente sabe que existe outras causas, mas geralmente vem uma gastrite medicamentosa, né? Caramba, que legal, olha, que legal a gente saber disso, porque muita gente, tenho toda a certeza do mundo que eu vou falar aqui, tem uma farmácia em casa. Muita gente se automedica, né? Todo mundo, tô sentindo uma dor assim, toma ali. Tô sentindo uma dor, toma ali, né? E a gente nunca quer ir ao médico ou quer ir ao farmacêutico pedir uma orientação, né? Então, vai a dica aqui. 0 automedicação. Gilmar? Olha só, em cima desse comentário aí, que muitas pessoas se automedicam, né? Que tem a sua farmácia em casa. Essa pergunta é relacionada aqueles pacientes, aquelas pessoas que estão sentindo muita dor. Aí eu gostaria de saber, Andrew, qual é o risco do paciente duplicar essa dose do medicamento, né? Auto se medicando, né? Quando a pessoa está com muita dor, ela pode tomar 2 comprimidos para fortalecer mais o medicamento. Fale para nós aí. Gilmar, em hipótese alguma pode acontecer isso, né? Mas eu acho que o Gilmar conhece alguém que já fez isso, o Rômulo também conhece, eu também conheço, não vou citar nomes para não constranger, mas é comum a gente ver, né? Eu tô com muita dor, então vou tomar logo 2 para passar mais rápido, né? A gente passa anos pesquisando para saber qual é a dose segura do medicamento, então até certas miligramas, ele vai fazer o efeito terapêutico para que ele é indicado. Se eu tomar menos que isso, ele não vai causar efeito. E se eu tomar mais que a dosagem indicada, ele já não vai fazer efeito e vai se tornar tóxico para o organismo. Né? Então, a gente passa ano pesquisando para descobrir a concentração exata que vai fazer o efeito e o indivíduo vai e duplica a dose. Mas, André, não tem uma dose segura aí, de segurança? Por exemplo, passou 10 miligramas, até 20 não seria uma dose segura? Porque, assim, na área da nutrição, o suplemento tem uma dose segura. Por exemplo, vitamina C é recomendado 49 miligramas, mas a dose que a gente chama o L, que é limite tolerável, até 2.000 miligramas. Né? A gente pode consumir até 2.000 miligramas que não vai ter efeito deletério nenhum. Então, eu queria saber se o medicamento ele tem essa dose de segurança. Para mais ou para menos? Depende muito do medicamento, Rômulo. Realmente tem, na farmácia também tem essa dose de segurança que a gente avalia, inclusive eu avaliei no mestrado, né? A dose de segurança a gente só ia dar continuidade com aquela planta se a gente administrasse até 2.000 miligramas, não causasse morte nos animais, né? Então foi o que aconteceu, até 2.000 miligramas ela não causou morte, mas a gente tinha que avaliar se dava calafrio, se dava diarreia, se dava febre, e por aí que a gente vai descobrindo o efeito adverso da superdosagem do medicamento, na pesquisa de mestrado que eu fiz. Falando em superdosagem, quando há uma superdosagem, o que a pessoa tem que fazer? Explica para as pessoas o que é superdosagem. A superdosagem é quando, lá na bula está indicando, ou na receita médica, você tomar... Se for medicamentos em comprimido, 1 comprimido, você tomou 2 ou 3 comprimidos. Se for líquido, era 5 ml, você tomou logo 10, 20 ml para fazer o efeito mais rápido. Isso é considerado uma superdosagem. Isso vai agredir vários órgãos do teu organismo. Muitas das vezes a gente tem o medicamento que a gente chama de antagonista, né? Que vai inibir a ação dessa superdosagem. Né? O paracetamol mesmo tem um antagonista do paracetamol que eu não me recordo agora. Que quando você está intoxicado por paracetamol, administra esse outro medicamento que vai inibir essa ação exagerada do paracetamol. Então é isso que acontece? Uma pessoa chega a um hospital com uma intoxicação de medicamento, né? E aí o médico pergunta qual é o medicamento, ele tenta encontrar um antagonista ali para administrar e para cortar o efeito, é isso? Exatamente, muito bem explicado, Rômulo. E é importante saber qual que é o medicamento, porque não adianta o paciente chegar lá no hospital, ele tomou muito medicamento, ele está passando mal, mas daí se o médico não souber qual que é a medicação, ele não tem como aplicar o antagonista exato. Não existe um soro universal para combater qualquer... Não existe isso? Não existe, são específicos. Tá, mas se a pessoa tem uma overdose, ele toma ali 10 comprimidos, aí é mais difícil, né? É mais difícil reverter o quadro. Legal. Gilmar, temos pergunta aqui da Maria Silva. Muito obrigado pela pergunta, Maria Silva. Ela mandou pelo site ou pelo aplicativo. E ela pergunta assim, Andrew, por que eu sempre tomo um remédio da diabetes e me faz mal? Aí já vamos entrar para os efeitos colaterais, né? Por que, Andrew? Então, todo medicamento, ele é uma balança, tá? O medicamento, ele tem o seu lado bom e o lado ruim.
Aí a gente tem que pesar. Se os malefícios forem maiores do que os benefícios, não compensa fazer o uso desse medicamento. Então, todo medicamento ele vai ter efeitos adversos, efeitos colaterais, né? E aí o médico ele vai avaliar esse paciente durante o uso da medicação, né? Essa medicação, ela está resolvendo o tratamento, está evoluindo, está tendo melhora? Ou ele está causando muito efeito colateral? Ah, não, está causando muito... Eu melhorei, mas está causando muito efeito colateral. Então, vai ter que substituir essa medicação. E aí, deixa eu te perguntar, André, complementando essa pergunta aí. Quando há essa substituição por algum medicamento que vai na mesma via, como é que funciona isso? Por exemplo, essa senhora aqui, ela falou que ela sempre toma um remédio da diabetes dela e ela passa mal. Nesse caso, ela vai ao médico, o médico troca para um medicamento parecido, com efeito terapêutico. Como é que funciona isso? A miligrama, essa troca? Essa miligrama, ela pode ser baixa, ou dependendo do que o médico, né, possa até aumentar, ou não está fazendo efeito. É interessante. O que acontece? Por exemplo, ela está falando dos medicamentos de diabetes. Aí eu vou dar um exemplo dos medicamentos da pressão alta, né, que é muito utilizado. Quem tem pressão alta, ou até mesmo quem não tem, sabe que existem vários tipos. Tem o vizinho que usa lá o captopril, tem o vizinho que usa losartana, tem o vizinho que vai usar o atenolol. Então, tem vários tipos. Então, cada medicamento desse, eles agem num sítio diferente. Ele vai se ligar a um receptor diferente. Então, o efeito colateral pode estar relacionado ao receptor que ele está se ligando. Por exemplo, o uso prolongado de captopril em raças negras, futuramente o uso prolongado ele vai desenvolver uma tosse seca. E aí o que vai acontecer? Esse medicamento ele vai precisar ser substituído para um outro antihipertensivo, né? E já aconteceu até no caso da minha avó, ela fazia o uso prolongado e ela desenvolveu uma tosse, e a gente atrás de exames do pulmão, médico do pulmão e tudo mais. E aí quando a gente foi no cardiologista, ele explicou que essa tosse seca era um efeito adverso do uso prolongado do captopril. Por que as pessoas respondem de forma diferente? O fígado é maior que o outro, são enzimas, a metabolização. Por que cada pessoa responde um medicamento de forma diferente? Então, eu recebo uma pessoa que toma um medicamento X e não teve efeito colateral. Outra pessoa já se sentiu bem. Por quê, André? Então, essa pergunta ela é muito interessante e ela é mais técnica, né? Por exemplo, o nosso organismo ele é muito diferente um do outro. Então, às vezes, o mesmo medicamento ele pode agir de uma maneira no Gilmar e pode agir de uma maneira totalmente diferente no Rômulo, porque são receptores diferentes, né? Genética diferente, então tudo isso contribui. A composição corporal é diferente, então tudo isso vai interferir na ação do medicamento. Então, a resposta seria: todo ser humano é individual, é diferente, né? Muito Exatamente. bem. Igual exercício, né, Gilmar? As pessoas fazem um exercício ali, querem que faça o mesmo efeito que fez na ciclana, na fulana, e mesma coisa na dieta, né? E na real não funciona da mesma forma. Muito bem. Isso, muito bem explicado. Olha só, essa pergunta vem lá do São Martins. É do seu Rui Miranda, nosso parceiro aqui da rádio. Está numa programação lá no São Martins e mandou uma pergunta de lá. Ele perguntou assim, Andrew: usei muito antibiótico por muito tempo, sempre dava diarreia. O antibiótico mexe com o intestino? O que fazer para normalizar o meu intestino? Muito bem, Gilmar. Só para a gente entender, vou dar uma outra explicação antes de entrar diretamente na questão da diarreia. É que os medicamentos eles podem ter ação local, ou seja, o medicamento é aplicado ali, sei lá, pode ser uma pomada, um líquido, aplicado diretamente na perna e ele vai agir só ali naquela região onde ele foi aplicado. Isso a gente chama de ação local. E o medicamento também ele pode ter ação sistêmica, quando tu ingere o medicamento e ele age no teu corpo todo. Beleza? Até aí? Beleza. Então vamos lá. Então quem faz uso de antibiótico, o antibiótico eles fazem ação sistêmica, então ele age no corpo todo. Às vezes está com uma infecção na unha ou uma infecção na garganta. Quando você toma aquele antibiótico, ele não vai matar só a bactéria da garganta. Ele mata bactérias no teu corpo todo, inclusive no intestino. No intestino a gente tem milhões de bactérias ali que a gente chama de flora bacteriana. Essa flora bacteriana são as bactérias do bem,
né? Elas moram ali no intestino. E quando você ingere antibiótico, acaba desequilibrando essa flora, acaba matando algumas bactérias. E isso vai levar à diarreia. Então, o uso de antibiótico, não todos, né? Mas a maioria dos antibióticos já é esperado o quadro de diarreia. É consequência do uso de antibiótico, porque desequilibrou a flora intestinal. Uma famosa disbiose, né? A pessoa que toma antibiótico aí de uma forma, em forma de automedicação, ela pode ter um quadro de disbiose, que foi o que o André falou, e em decorrência isso uma diarreia, né? Muito bom. Muito bom. Vamos seguindo adiante para a próxima pergunta. Andrew, o uso de medicamentos diferentes ao mesmo tempo pode causar algum prejuízo à saúde? Então, Gilmar, isso vai ajudar muito a população em geral, porque tem muitas pessoas que fazem uso de mais de um medicamento durante o dia, ou durante a manhã, durante a noite, né? Para diferentes doenças. O que acontece? Quando você usa mais de uma medicação, corre o risco de haver interação medicamentosa. O que seria interação medicamentosa? É quando, por exemplo, se a pessoa é hipertensa e diabética, ela usa um medicamento para diabetes e um medicamento para hipertensão ao mesmo tempo. O que acontece? Um medicamento pode inibir a ação do outro, por exemplo. Só um exemplo, tá? A medicação da hipertensão pode diminuir o efeito da medicação para diabetes e, consequentemente, não vai controlar o nível de glicose desse paciente. Então, há o risco de acontecer isso? Existe. Tá? E ao contrário também acontece, em vez de inibir a ação do outro, vai potencializar a ação do medicamento, né? Se tornando aí, por exemplo, no caso da diabetes, se ele potencializasse o medicamento da diabetes, ia baixar muito a glicose, já ia ficar hipoglicêmico. Então, existe a chance de acontecer sim interação medicamentosa, não só entre os medicamentos, mas como também em relação a plantas medicinais e medicamentos. Eu já presenciei muito caso de paciente ser diagnosticado, por exemplo, para malária. Aí está fazendo uso do medicamento para malária, lá, que é um protocolo do SUS, e aí o vizinho chegou e falou, toma o chá disso que também é bom. E o outro vizinho falou, toma o chá da casca do pau que também é bom. E aí o que acontece? Essas plantas medicinais podem inibir a ação do medicamento principal, que seria o medicamento para malária. Então a gente tem que ter muita cautela em relação ao uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Muito bem. Existe até uma interação também na nutrição que a gente chama droga e nutriente, né? Que existem as interações entre os nutrientes e aquela droga que... Quando a gente fala droga, gente, é o fármaco, é o medicamento, tá? Então, existe essa interação também. Então, por isso que alguns medicamentos, os médicos já dizem, tu vai tomar esse medicamento, não toma próximo da refeição. Toma longe da refeição, porque pode ter uma interação ali, ou como o André falou, pode potencializar, né? Ou pode inibir aquela ação, né? Nem inibir, reduzir a ação, né? Reduzir a ação, né? Muito bem. Temos pergunta aqui, Gilmar, do ouvinte Jorge Luiz. Ele pergunta assim, André, só tomo medicamento da pressão quando estou ruim. Típico, né? Preciso realmente tomar todos os dias? Então, eu fico feliz com essas perguntas porque eu sei que vai ajudar muita gente, pessoal. Isso é um assunto que a gente deveria debater mais, né? Sobre, eu comentei esses dias. E eu fui num velório e aí, qual foi o diagnóstico lá da morte? Né? O laudo. O paciente morreu devido a uma consequência do AVC. Aí eu estava comentando com um colega, sabe por que no interior existe muita morte por AVC ou derrame? Né? O que acontece? Isso é consequência da pressão alta que não é tratada. No interior, o que a gente observa muito? Eu não tomo todos os dias, só tomo quando me sinto mal. Quando você é diagnosticado com pressão alta, você tem que fazer o controle todos os dias. Quando você sente alguma coisa em relação à pressão, é porque o problema ele já está muito agravado. Né? Então, assim, a medicação ela tem que ser tomada todos os dias. Quem toma medicação só quando se sente mal, ele tem dois destinos. Ou ele vai ter um problema renal no futuro, ou ele vai ter um AVC no futuro. Isso é certo, tá, gente? Como é uma doença crônica, né? A pessoa leva pro resto da vida, né? E as pessoas só tomam realmente quando tá mal. Outro exemplo é a própria diabetes, né, André? As pessoas só tomam medicamento quando a visão dela tá turva, quando o rim tá doendo, quando dá formigamento, né? E aí ela toma medicamento, né? Gente,
tá errado totalmente essa atitude, tá? Tome seu medicamento de acordo com a prescrição médica, tá? Gilmar? Temos sim. E antes da próxima pergunta, gostaria de mandar aqui um abraço para a senhora Kelly Santos, que está acompanhando pela rádio, né, pelo aplicativo e pelo grupo do WhatsApp aqui da rádio. Kelly Santos, um abraço. E também gostaria de mandar um abraço também para o pastor Mananciel, tá, que está ligado também na programação da Rádio 94.1. Vamos seguindo adiante. Em relação ao medicamento, Andrew, em relação ao uso contínuo, né? Então essa aqui vai direcionada ali para as mulheres que fazem o uso do anticoncepcional. O medicamento de uso contínuo, anticoncepcional, quando esquece de tomar, o que deve fazer? Tomar 2 no dia seguinte? Muito bem. Essa pergunta também ela é interessante, só que eu quero só voltar um ponto que a gente falou na pergunta anterior em relação à hipertensão e ao diabetes. Aí podem perguntar assim, por que a adesão ao tratamento de hipertensão ela é tão baixa? Porque os pacientes que têm hipertensão, eles não tratam como deveriam tratar. É em questão da dor. A dor ela é importante para a nossa segurança, para o nosso organismo. Geralmente a gente só trata aquilo que causa dor. E na hipertensão, ela não causa dor, só quando está muito agravante o problema. Assim como na diabetes, no início ela não causa dor. Então por isso tu fala, hoje eu não tomei, amanhã eu tomo. E por aí vai. Então a dor ela é importante, porque se causasse dor todos os dias, a adesão ao tratamento seria melhor. Por isso que a gente diz, né, que é uma doença silenciosa, né? Ela é como se ela fosse matando a gente por dentro, a gente só vai sentir aquela dor quando tá no estágio final, né? E aí quando a pressão tá lá na altura, né? E só lembrando que o programa está sendo gravado, então se você entrou agora aí para acompanhar o programa, ele está sendo gravado, iremos disponibilizar depois no canal do YouTube. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Andrew Mairon, que ele é especialista em análise clínica e mestre em biociência. Por favor, Andrew. Então, a pergunta do Gilmar é sobre o uso de anticoncepcional. Isso é comum, acontece, né? A gente falha algumas vezes, a gente esquece algumas vezes. Então, tem muitas mulheres que esquecem de fazer o uso contínuo do anticoncepcional. Esqueci hoje, e agora? Tomo 2 amanhã, o que eu faço? Não, se você esqueceu hoje, não adianta tomar 2 amanhã. Os 2 de amanhã não vai compensar o de hoje. Então, a concentração do medicamento no sangue de hoje, ela não vai existir. Se você tomar 2 amanhã, ela vai passar da concentração recomendada, então ela já vai se tornar tóxica, né? Eu tenho, na farmácia a gente chama de janela terapêutica, né? O medicamento ele tem que estar em certa concentração para fazer efeito no sangue. Se você deixou de tomar, ele não vai alcançar a concentração. Se você toma 2, ele passou da concentração necessária para fazer efeito. Então tomar 2 não adianta. Continue tomando 1 no dia seguinte e segue o protocolo normal. Muito bem. Andrew, veio uma dúvida aqui. Quem não sabe, eu sou nutricionista, então o que eu mais recebo na minha prática clínica aí é sobre medicamento que engorda. Isso é verdade, Andrew? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando você toma um medicamento, ele é que nem eu falei, o medicamento sistêmico, ele mexe muita coisa no teu organismo. Então, o medicamento sistêmico, ele pode alterar lá a produção da tireoide e bagunçar a produção dos hormônios lá produzidos na tireoide. Isso influencia também no emagrecimento e no ganho de massa, no ganho de peso. E outras consequências o uso de corticoide também, vai reter líquido e tudo mais. A pessoa acha que é um ganho de gordura, né? Só líquido, né? Por exemplo, anticoncepcional engorda? Continuando a pergunta aí. Direto, Andrew, anticoncepcional engorda? Depende do uso de anticoncepcional, gente. Tem vários tipos de anticoncepcional. Então a mulher ela vai escolher, ou o médico ele vai indicar um anticoncepcional que a mulher vai se sentir bem, né? Então tem alguns anticoncepcional que deixam a mulher inchada, ela se sente mais cheia e aí ela vai falar que aquele anticoncepcional está engordando. Então tem que ser avaliado juntamente com o seu médico. Perfeito. Tem alguns anticoncepcional que tem muita concentração de corticoide. Fale um pouco para nós. Então, o corticoide ele é um hormônio produzido
pelo nosso organismo e ele influencia nessa questão da retenção de líquido, né? Então, pode ter consequências sim no ganho de peso, o uso desses anticoncepcionais que têm alta concentração de corticoide. Andrew, explica pra gente aí então, qual é a diferença do corticoide oral, injetável, um é melhor, outro é pior, por qual é a diferença? Isso é bom, isso é ótimo, né? A gente pode levar até além do corticoide, né? Porque no interior a gente escuta assim, eu não quero comprimido não, quero tomar logo uma injeção que é melhor, né? E aí a gente que é da área de saúde, a gente vê o quê? Que é só via de administração diferente, né? E essas vias de administração diferente pode levar ao quê? Lógico, algumas vias pode disponibilizar uma maior concentração desse medicamento na corrente sanguínea e pode ser mais rápido também o efeito desse medicamento. Então, assim, no caso que o Rômulo perguntou, o corticoide injetável, corticoide oral, tem alguma diferença? A diferença é a via de administração, mas o efeito vai ser o mesmo. Porém, algumas vias fazem um efeito mais rápido e outras vias o efeito é mais lento. Desculpa, o corticoide não, o uso de anticoncepcional, pessoal. Então, a diferença seria essa, tá? Muito bem. E já chegou mais uma pergunta aqui para nós, que é da senhora Kelly Santos. Ela quer saber, Andrew, o remédio para diabetes emagrece ou é mito? Na verdade, não seria o remédio para diabetes. O emagrecimento seria uma consequência da doença em si, não seria o medicamento, entendeu? Muitas das vezes você está tomando o medicamento, mas ele não está fazendo efeito, né? E aí uma das consequências da diabetes é esse emagrecimento, perda da visão, tontura, perda de membros e por aí vai. Não seria o medicamento em si da diabetes. Muito bem. Respondida a pergunta aí da senhora Kelly Santos. Rômulo, vamos para a próxima? Pode ser lançado no mercado. O medicamento pode oferecer risco à saúde e ser retirado. Bom, próxima pergunta, Andrew, é sobre ainda medicamentos. E a pergunta é o seguinte: após o lançamento do medicamento no mercado, o medicamento ele pode oferecer risco à saúde? Então, se em algum momento ali de ser lançado, ele pode oferecer riscos para a saúde para as pessoas, e se ele pode ser retirado do mercado. A Anvisa, acredito eu que seja o órgão regulador, né? Ela pode identificar esses efeitos, né, deletérios da população e pode ser retirado do mercado? Então, no início a gente falou que o medicamento ele pode levar até 10 anos para ser lançado no mercado, né, a partir da sua descoberta. Então, o que acontece? Aí o ouvinte se pergunta, mas levou todo esse tempo pesquisando, estudando, 10 anos, e aí quando ele é lançado no mercado, pode dar errado ainda ele ser retirado? Isso pode dar errado. Isso acontece não somente com medicamentos, mas acontece com alimentos, acontece com automóveis, entendeu? Quem já não se deparou com uma situação dessa? Algum carro que precisou ser retirado do mercado porque surgiu um problema ali que ele precisou ser retirado, assim como alimentos mesmo. A marca tal precisa ser toda recolhida porque houve um problema depois que foi lançada no mercado. Assim acontece com os medicamentos também. Um grande exemplo, todo farmacêutico já viu falar da talidomida. A talidomida, lá na década de 50, 60, ela foi lançada no mercado. E ela era principalmente usada por mulheres grávidas. Ela era um excelente medicamento para as mulheres que sentiam enjoo durante a gravidez. E o que observou? Observou que nasceu muitas crianças com membros reduzidos, né? Crianças em formato de foca. Ela não desenvolvia mãos e pés. E aí ligaram esses problemas ao uso da talidomida lá durante o enjoo na gravidez. Então, esse medicamento chamado talidomida, ele foi totalmente retirado do mercado. Hoje, a população em geral não conhece talidomida, porque ela foi realmente tirada do mercado porque ela causava esse problema, mesmo depois de 10 anos sendo pesquisada. Muito bem. Andrew, eu tenho uma pergunta aqui pessoal, que eu vejo muito na minha prática clínica. Medicamento manipulado, lá na farmácia de manipulação, e medicamento da indústria farmacêutica. O que é melhor? Eu tenho um
uma ideia aqui que eu não vou expor aqui, mas o que é melhor? Um medicamento que a indústria farmacêutica tem todo um controle de qualidade ou um medicamento lá de uma farmácia de manipulação? Por exemplo, testosterona. É o que eu mais vejo na prática. Pensar, não, o meu médico passou testosterona manipulado. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, Rômulo, em relação a isso, a gente tem uma vasta opção aí, a gente que é profissional, o médico mesmo. Quando ele passa um medicamento para ti, ele indica o laboratório, porque é o laboratório de confiança. Confiança em relação ao quê? A quê? Em relação aos recipientes que está sendo usado naqueles medicamentos, em relação à qualidade do princípio ativo daquele medicamento. Então, compra tal medicamento, mas compra da marca tal, porque eu só confio nesse. E realmente acontece, assim como o caso dos medicamentos elaborados na indústria química e os medicamentos ali manipulados. Lá na indústria tem o controle de qualidade, tem também. No manipulado também tem controle de qualidade. Então isso vai mais de profissional para profissional, de indicar o medicamento para o seu paciente, entendeu? Entendi, perfeitamente. André, vamos entrar num tópico aqui, medicamentos gestantes. Por que a gestante geralmente não pode tomar o medicamento? Elas não são inclusas no teste clínico lá durante... O que acontece? Que quando a mulher está gestante, descobriu que está com uma doença X lá, e às vezes o médico ele não passa o medicamento. Por quê? Então, muito importante a pergunta, Rômulo, que é o que a gente se depara no dia a dia, né? Às vezes nascem criança com má formação ou com alguns problemas, por falta de conhecimento. O que acontece? Quando você citou aí, é o caso de não ser pesquisado durante os 10 anos, não foi testado em grávidas, muitos medicamentos não são testados em grávidas e logo eles não podem ser utilizados por grávidas. Outros já foram testados e observaram que houve má formação de feto. Houve morte de feto, entendeu? Então é isso que acontece. Então a medicação para gestante ela é muito limitada. Por exemplo, tô com dor de cabeça e tudo mais. O que o médico vai indicar? Paracetamol de 500 mg, não mais que isso. Então o paracetamol é uma medicação segura para aquela idade gestacional, para a gestante em si. Tá? Eu posso tomar outra? Mas já tomei outra e não aconteceu nada. Beleza, graças a Deus não aconteceu nada. Mas o risco de acontecer ele é muito grande. E lembrando que não é porque não aconteceu com ciclano, pode acontecer com fulano, que a gente falou anteriormente, né? Que cada corpo ele responde de uma forma diferente, né? Que interessante, né, essa pergunta, porque às vezes, como você falou, André, muitos bebês nascem com algum problema congênito, né? Enfim. Até de metabolismo também. Às vezes o bebê ele nasce com perfeita formação ali, né? Mas nasce com o passado da vida, né? Vê algum problema neurológico e pode ser decorrência do medicamento. É muito difícil, talvez, a gente afirmar isso, né? Porque talvez a indústria farmacêutica nunca acompanhou uma administração do medicamento e veio o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Por isso que a melhor solução é não indicar, né? Claro que depende, tem aquela questão, colocar na balança que você falou, né? Será que é tão necessário para a vida dela ou do bebê? Se for, vamos arriscar, né? Gilmar? Muito bem, vamos seguindo aqui adiante. Vamos falar também agora um pouco, Andrew, sobre a infecção e inflamação, né? De garganta especificamente. Tem alguma diferença entre a infecção e a inflamação de garganta, Andrew? Então, Gilmar, inflamação, em termos técnicos, inflamação é uma consequência da infecção. O que seria a infecção? É a entrada de algum micro-organismo no nosso organismo. Isso seria uma infecção. Tem a presença do micro-organismo na infecção. Na inflamação é uma resposta do nosso organismo à entrada desse micro-organismo. Então são duas coisas diferentes, né? Resumindo, para a população em geral, inflamação é uma coisa e infecção é outra coisa, não são sinônimos, né? Que às vezes a gente vê na farmácia, eu tô com uma infecção, eu tô com uma inflamação e não sabe a diferença. É importante a diferença? É importante, porque os tratamentos são diferentes. O tratamento para inflamação é um e o tratamento para infecção é outro. No caso da infecção de garganta, o tratamento seria o antibiótico. Gente, o antibiótico ele só serve para matar a bactéria. Ele é um antimicrobiano, ele serve para matar micro-organismo, no caso a bactéria. Então, assim, o que a gente vê muitas das vezes? Eu estou com resfriado, eu estou com gripe, vou tomar logo uma azitromicina. Eu tenho azitromicina em casa, vou tomar logo uma azitromicina. Está tomando de maneira desnecessária e isso vai favorecer o surgimento de superbactérias, que é o que a gente vai discutir adiante. Então, só voltando sobre a pergunta. Então, infecção é um tratamento, vai tratar
se o médico diagnosticar, né? Não é você chegar lá e qualquer pessoa vai falar, você está com infecção, então compra um antibiótico. Não, é o médico que tem a capacidade de diagnosticar. Não, é uma infecção de garganta ou é uma inflamação de garganta. Às vezes a garganta ela pode estar só irritadinha, vermelhinha lá, característica de um processo inflamatório. Aí já não é necessário o uso de antibióticos, só o uso do anti-inflamatório. Isso também vai ser prescrito pelo médico, né? Geralmente lá o antibiótico usado para inflamação de garganta seria a nimesulida, então só a nimesulida seria o suficiente. Isso só são exemplos, tá, pessoal? Não vai chegar e se automedicar e tomar lá a nimesulida ou um antibiótico, tá? Tem que ter a prescrição médica para esses tratamentos. Olha que importante isso, porque antes de se automedicar, você está se autodiagnosticando também, né? Porque para você determinar que você vai tomar aquele medicamento, você se diagnosticou que você está com um determinado problema, né? Só um minutinho, Rômulo, só para abrir um parênteses. E seria interessante essa questão do autodiagnóstico, porque no interior a gente observa muito. O paciente já chega diagnosticado lá falando o problema que ele tem. Rapaz, eu tô com uma dor nos rins aqui, tu tem algum medicamento para os rins? Beleza, eu tenho, passei o medicamento. Aí depois ele chega, aquele medicamento não vale nada, cara, não resolveu o meu problema. Não resolveu porque não era problema renal. Eu passei o medicamento para os rins, então se não resolveu, não era o problema renal. Então o autodiagnóstico dele foi errado. Então às vezes o cara tá só com uma dor muscular ali na região da lombar e ele está falando que é rins. E se eu passo o medicamento para os rins, não vai funcionar. Não vai funcionar para o músculo, o medicamento para os rins. Então acontece isso muito na nossa rotina. 2 perguntas antes de a gente entrar aqui em plantas medicinais. Eu queria que você me informasse o que vem na sua cabeça aí, as vias de administração, tá? Primeiro, as vias de administração. Fale aí, o que vem na sua cabeça rapidamente? Sobre a via de administração é interessante, porque até no dia a dia da farmácia parece ser simples para a gente que está no dia a dia, mas se você libera um medicamento para o paciente e não deixa claro para ele qual é a via de administração exata, ele pode ter um erro de medicação e não vai resolver o problema dele. Já me deparei com situações de colegas fornecer um medicamento que é via inalatória, né? Tem que usar a bombinha. Só que a idosa chegou lá em casa, o que ela fazia? Pegava um copinho de água e engolia a cápsula que era para via inalatória. Estava fazendo uso via oral. Medicamento certo para o problema certo, só não estava sendo administrado da maneira correta. E daí tu não vai ter um resultado esperado. Tá. Via de excreção. Quais são as vias de excreção aí do medicamento? Todo medicamento que entra, ele sai, Andrew? Como é que é? Ele fica lá no teu organismo, ele sai? Muito bem, uma pergunta muito técnica, muito interessante, mas a gente vai tentar levar para um lado mais fácil. Por exemplo, o medicamento que entra, ele tem que sair, ele vai fazer o efeito e vai sair. E geralmente ele é excretado por via urinária. E é até interessante porque alguns medicamentos, ele muda a coloração da urina, né? Então, quando tu toma esse medicamento, por exemplo, alguns medicamentos para infecção urinária, quando eles são tomados, a gente já tem que deixar claro para o paciente, você vai tomar esse medicamento, explica a posologia certinha, mas a sua urina ela vai mudar de cor, é normal, beleza? Porque senão o paciente no outro dia volta assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer, agora eu estou urinando verde, eu estou urinando azul, e eu não estava assim. Então, a gente tem que deixar claro para o paciente. Via por fezes, sai? Algum medicamento, alguma porcentagem, ou é única e exclusivamente pela via urinária? Não, não é exclusivo pela via urinária, pessoal. Na sudorese também sai os medicamentos que já foram metabolizados, entendeu? Via intestinal também sai, mas a maioria dos medicamentos eles são excretados por via renal, via urinária. E o que acontece quando a gente faz uso exagerado? Quando você faz uso exagerado, você tem que excretar o excesso de medicação. E daí tu sobrecarrega muito o órgão para ser eliminado. E é importante na academia, quem faz uso exagerado de suplementos. Eu estou usando além da dosagem para mim melhorar meus resultados, mas eu tenho que eliminar esses metabólitos, eu tenho que tirar do meu organismo. E aí o teu fígado, o teu rins, ele vai trabalhar dobrado para eliminar. E consequentemente pode gerar um problema futuro. Não de imediato, mas futuramente pode gerar. Eu já orientei um TCC assim também. E daí a gente perguntava a dosagem, a concentração, quantas vezes ao dia. E a gente fazia exames de TGO, TGP, ureia e creatinina para avaliar a função hepática e função renal. Para ver se tinha já algum problema relacionado. Entendi. Em relação à entrada do medicamento, Andrew,
quando uma pessoa toma um medicamento, por que as pessoas falam que agride o fígado? Porque é uma passagem do medicamento pelo fígado. Tem medicamento que a passagem não é via hepática pelo fígado. Explica pra gente, todo medicamento ele vai passar pelo fígado, né? Que eles falam que é uma metabolização, enfim. Explica pra gente. Exato. O fígado, ele é um órgão essencial, assim como todos os outros. O fígado é o que vai metabolizar a medicação. Ela entra no intestino, passa para o fígado e depois vai ser disponível na corrente sanguínea para chegar no seu sítio de ação. O que acontece? Essa passagem pelo fígado a gente chama de primeira passagem, né? E o que acontece? Algumas drogas elas não estão ativas ainda, elas precisam passar pelo fígado, elas são alteradas, metabolizadas e elas vão se tornar ativas. Agora elas vão se ligar no receptor e vai fazer o efeito necessário. Então a maioria das medicações elas passam realmente pelo fígado. Injetável passa pelo fígado? Injetáveis, quando a gente fala de injetável, tem que ter muita cautela, porque o que a gente observa aqui, principalmente na nossa cidade, não somente na nossa cidade, mas que farmácias fazem muito uso de medicamentos injetáveis. E, pode ou não pode? Alguns podem, outros não. Por quê? Quando a gente se trata de injetáveis, né, diretamente na veia, ali o medicamento ele já cai na corrente sanguínea. Ele já cai na parte final ali, ele já vai se ligar no sítio de ação onde ele tem que gerar o resultado. E se acontecer ali alguma reação adversa, alguma rejeição do medicamento, a chance de tu reverter o quadro, ela se torna curta quando você está longe da estrutura, longe do hospital. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela em relação aos medicamentos injetáveis, longe do hospital. Então é mais fácil ter uma overdose intravenosa do que oral? Com certeza. E é mais difícil de reverter, né? Endovenosa. Tá, deixa eu lhe perguntar também, em relação a intramuscular e intravenosa, qual é a diferença em eficácia do medicamento? Intravenosa é mais rápido, intramuscular é devagar? Como é que é essa liberação intramuscular? Fica no músculo, é guardado e liberado? Explica pra gente. Muito bem, Rômulo, muito bem. Aqui são dúvidas geradas aí que a gente vai ter chance de tirar essas dúvidas agora, né? Endovenosa, que nem eu falei, já está ali na parte final, já está pronto para se ligar no receptor e gerar a ação, né? O que é endovenosa? Explica para as pessoas. Endovenosa seria uma medicação administrada direto na veia, né? Diretamente na veia. E a medicação intramuscular é uma medicação que você administra no músculo. Ele vai ser armazenado no músculo e depois, devagarinho, vai chegar na corrente sanguínea. Então, a velocidade de ação de uma medicação endovenosa é bem mais rápido do que intramuscular. Por isso, quando você chega no hospital e está com muita dor e tudo mais, geralmente o que é indicado é um medicamento para dor na veia, porque para a dor passar mais rápido. Entendeu? Muito bem. Pode continuar. Só pegando um ganchinho sobre intramuscular, a gente observa também no dia a dia que tem paciente que tem vergonha de aplicar intramuscular no glúteo, né? O que acontece? Andrew, toda a medicação intramuscular pode ser aplicada aqui no deltoide, no ombro, no braço? Não, depende do volume a ser aplicado, tá, gente? Se for um volume mais de 3 ml, é recomendado que essa medicação seja aplicada no glúteo, né? E eu já me deparei com situações, né? O filho mesmo do paciente aplicou 5 ml no deltoide. E o que aconteceu? Uma necrose, atrofiou esse músculo que o pai dele ficou meio debilitado com esse membro, né? Então, um erro aí na administração do medicamento, que deveria ser aplicado no glúteo, que é um músculo maior que suporta essa capacidade do volume de mais de 3 ml. Então, é diretamente um risco, né? É um risco. Então, cada via, né, cada lugar tem que ser adequado, né? Então, Andrew, vamos para a próxima pergunta, vamos entrar em relação às plantas medicinais, né? Como você falou aí, foi base, né, do seu mestrado. As plantas medicinais, eficácia e segurança. Qual melhor parte? Folha, caule, flor, raiz. Experiência do mestrado, fale um pouco para nós mais aí. Então, plantas medicinais, pessoal, foi o que eu trabalhei no meu mestrado, né? Então, assim, daria um outro programa para falar só de plantas medicinais, mas a gente vai tentar resumir aqui, né? No meu mestrado, eu trabalhei com uma planta chamada priprioca, uma planta muito utilizada na região de Belém, ali no Ver o Peso. Inclusive, a empresa Natura, ela usa essa essência também e produz um produto chamado de Ecos priprioca. Então, alguém vai lembrar aí
desse produto. Não é propaganda não, viu? Não é propaganda, tá? É só pra gente ter uma relação melhor. Então eu trabalhei com essa planta. E o que eu queria saber dessa planta? O pessoal na nossa região já fazem uso dessa planta para dor e para inflamação. Então, isso a gente chama de conhecimento empírico, o conhecimento da população. A gente chama de conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico, André, é importante? É importantíssimo, porque é a partir daí que cria medicamentos, a partir desse conhecimento. Então, como eu sabia que a população já fazia o uso, a população faz o uso. Será se realmente ela inibe a dor? Será se realmente ela melhora o processo inflamatório? E isso a gente descobriu na pesquisa de mestrado, né? E o que aconteceu? Primeiramente, o que a gente faz? Eu trabalhei com a essência dos rizomas, das raízes dessa planta. Então, a gente extrai as raízes e extrai o óleo essencial, muito cheiroso. Eu tenho meu caderno de mestrado até hoje, toda vez que abre ele, vem a essência da pripioca. Então, o que acontece? A primeira etapa do mestrado é o quê? Eu tenho o óleo, e agora? Eu tenho que saber quais são os componentes químicos que tem nesse óleo. Esse óleo ele foi enviado para São Paulo, para Campinas. E lá ele descreve todos os componentes químicos que tem nesse óleo. Beleza, eu já sei o que tem no óleo, né? E aí, o que acontece? Depois dessa etapa, eu vou avaliar a segurança desse óleo. E aí eu vou administrar em diferentes concentrações nos ratinhos, no animal. E aí a gente vai administrando e observando. Aumenta a concentração e observa. Teve diarreia, teve vômito, teve tremor, teve febre. Então, até tal dosagem não teve nenhuma alteração. Então, ele é seguro até essa dosagem. Beleza, já avaliei a segurança da planta medicinal. Agora eu vou avaliar a eficácia. Aí eu vou partir para teste já com outro objetivo, né? De avaliar se realmente ele inibe a ação da dor. Por exemplo, eu vou até citar um teste que é muito interessante, né? O teste chamado de placa quente, para saber se realmente a minha planta ela vai inibir a dor daquele animal. Como seria esse teste de placa quente? Eu tenho uma placa aqui com determinado graus, né? Sei lá, 54 graus, 60 graus, que já se torna quente, já vai causar dor para o animal. Então, esses animais eles são tratados com a medicação em diferentes concentrações. E aí tu expõe esse animal com a patinha dele na placa quente. Se ele permanecer lá por alguns segundos, significa que ele não está sentindo dor. Ou seja, a planta está fazendo efeito. E aí eu coloco outro animal com uma dosagem menor. Na hora que ele triscou na placa, ele pulou. Opa, ele está sentindo dor. Significa dizer que a planta não está causando efeito analgésico. Então, por aí vai. São vários testes que a gente realiza para concluir realmente. Beleza, essa planta ela tem sim efeito analgésico. E assim também a gente fez na linha anti-inflamatória. Essa planta, são 2 anos de pesquisa é pouco. A gente estuda demais para chegar lá e nos objetivos e dizer essa planta ela é segura, essa planta ela tem ação analgésica, essa planta tem ação anti-inflamatória. Estuda tanto para resumir uma linha, né? Exato. Tá, deixa eu perguntar. Concluiu com a resposta? Quando a gente fala de plantas medicinais, eu só citei alguns pontos do mestrado, mas eu queria falar um pouco mais sobre plantas medicinais porque é interessante. Por quê? Cita uma planta, o jucá, né? O jucá a gente sabe de conhecimento empírico e conhecimento científico que ele é um medicamento... Minha avó. Ele é um medicamento muito bom para cicatrizar, né? E o que acontece? Mas beleza, o que eu vou usar do jucá? Eu vou usar a semente do jucá, eu vou usar a casca do jucá, eu vou usar a folha, eu vou usar a flor. Qual que seria melhor? Meu avô falou que a casca é melhor, mas a minha avó já usou a semente, ela falou que é melhor. Então, essas ideias empíricas, elas são importantes, porque é a partir daí que a gente vai pesquisar qual que é realmente melhor. A casca é melhor. Por que ela é melhor? Porque ela tem uma alta concentração da molécula que causa cicatrização. Entendeu? Então, tudo isso a gente estuda. Então, deixa eu perguntar. Já sabendo a resposta, mas eu quero que você responda. Plantas medicinais pode gerar medicamentos sintéticos? Dá um exemplo aí de um medicamento sintético que está hoje na farmácia, está no mercado, que originou-se de uma planta. Eu tenho vários medicamentos fitoterápicos que a gente chama que originam de plantas, né? Não, André, fitoterápico não, quero ser sintético. Sintéticos, né?
Vamos tentar lembrar aqui agora, que são vários, né? Não. O ácido acetilsalicílico, o AS. Mas só para concluir a pergunta do Rômulo, os medicamentos eles não são originados só de plantas, tá, pessoal? Por exemplo, o antibiótico, a penicilina. Quem conhece a penicilina? A penicilina É um antibiótico, né? É um fungo? A penicilina é a base da bezetacil. Bezetacil é o nome comercial, o princípio ativo é a penicilina. A penicilina originou da onde? Não foi de uma planta. Ela originou de um fungo chamado penicílio, né? Então, assim, os medicamentos hoje na farmácia, elas têm origem tanto de micro-organismo, tem origem de plantas, tem origem sintética mesmo, que a molécula foi criada no laboratório em si. Mas, assim, de cabeça agora, Romulo, eu não vou conseguir lembrar. É que nem eu falo, às vezes o HD está muito cheio e precisa deletar algumas coisas. Vamos lá. O AS. O AS seria um caso de um medicamento que ele foi originado a partir de uma planta medicinal. Então, por isso que eu falo que o conhecimento empírico ele é muito importante, né? O conhecimento aqui da nossa região, dos ribeirinhos, porque ele usa a planta medicinal para determinada patologia e a partir daí o cientista vai ligou um alerta no cientista e aí ele vai estudar, vai saber se realmente aquela planta faz aquele efeito, por que ele faz efeito, qual é a molécula que faz efeito e por aí vai. Por isso que é importante, né, o conhecimento empírico, porque imagine um cientista indo lá na floresta amazônica e ver milhões de plantas e não sabe nem por onde começar. Será que isso aqui vai dar certo ali? Não. E aí com conhecimentos empíricos, né, falou, olha, isso aqui é bom para febre. Ele vai lá diretamente no receptor de febre, né? Seria isso mais ou menos? A gente tem necessidade de ter esse contato. Eu tô amando assim, voltar para minha cidade, ver origens e eu sou curioso em relação, por exemplo, agora domingo eu fiz uma viagem ali, fui com alguns indígenas e na viagem ele me contando que é cultura deles, a gente tem que respeitar a cultura, entendeu? Que o filho dele era para ter epilepsia, mas daí o que acontece? Quando novinho, a mãe dele foi e colocou o filho no formigueiro. E aí deixa ele ser ferroado por formiga lá por vários minutos, deixa ele chorando mesmo, porque a formiga vai tirando a epilepsia. São culturas. Dá certo? Eu não posso dizer que dá certo ou que dá errado, né? Na fé deles deu certo. Então são culturas. Fazer um estudo, né? Tem que fazer um estudo, mas a gente tem que respeitar a cultura e esses conhecimentos eles são importantes. E fale um pouco para nós rápido sobre a sua trajetória farmacêutica, né? Eu creio que já aconteceu várias situações inusitadas e curiosas. Fale um pouco pra gente, bate-papo rápido. Então, aqui, tem muita coisa pra gente falar, que nem a gente comentou no início. Acho que a gente tá passando de 1 hora aqui do programa, mas se a gente for deixar à vontade aqui, a gente vai levar 2, 3 horas, né? Então, algumas curiosidades da minha trajetória farmacêutica, né? Por exemplo, na área de análise clínica, isso é interessante. Já chegou um paciente lá com um pote de fezes, né, que era para fazer uma análise de fezes, só que não tinha característica de fezes. Era igual uma goma de tacacá, era transparente, gelatinoso e tudo mais. E aí tu fica assim, será que realmente é fezes? Esse cara tá querendo testar o laboratório? Nunca vi isso. Aí eu falei assim pro técnico, não, vai lá, prepara que eu vou olhar aqui no microscópio se tem alguma característica de fezes. E a gente olhou e tinha parasitas intestinais, tinha ameba lá. Então, assim, sugere que seja fezes. E aí, futuramente, a gente foi estudando, foi investigando e ele chegou com um laudo de câncer no intestino. E aí ele estava defecando daquela maneira, mudou toda a característica, entendeu? Era um muco, né? Era aquele. Exato, muco, né? Uhum. Era branco, né? Então acontece isso. Outra curiosidade, não trouxe aqui essa Tá aqui. Comentando lá, você falou em relação ao teste de gravidez. O teste de gravidez. Já me deparei também com essa situação, né? O esposo da moça foi comprar um teste de gravidez e eu falei assim, o senhor sabe como é que usa lá, né? Pela manhã, na urina e tudo mais. Aí ele falou assim, não, sei, tem que tomar pela manhã, né? E aí, assim, pra gente parece muito fácil, mas pra ele essa informação não tinha chegado ainda. Ele achava que precisa tomar o teste de gravidez, né? Então a gente tem que deixar bem claro na hora que dispensa um medicamento, né? Outra curiosidade, que ela é importantíssima, pessoal. A bezetacil, que a gente falou agora há pouco, ela não cura tudo, tá? No interior parece que é o medicamento máximo, o potente. Tudo que tu tem, fala logo assim,
toma logo uma bezetacil que resolve. Não, não resolve. A bezetacil ela é um antibiótico. Só serve para matar bactérias. Beleza? Se você está com outro problema que não seja uma infecção bacteriana, não vai resolver teu problema. Então a gente tem que estar ciente em relação a isso. Tá? Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Tá quase finalizando. A Wanda, diretora lá da escola São Martins, ela quer saber qual é a diferença entre comprimido, drágia e cápsula. Então, essa pergunta ela é importante. O que acontece? Se vocês já observaram algum aí, a Neosaldina, por exemplo, é só um exemplo. Também não estou fazendo propaganda, mas é só um exemplo de drágia. O que é a drágia? A drágia é uma cápsula de açúcar que cobre o comprimido. Qual que é a função? Às vezes é proteger esse medicamento quando ele passa durante ali o intestino, né? Esse medicamento ele não é para ser digerido no estômago, então a drágia ela vai fazer essa função de proteger para ele ser digerido só lá no local correto. Então, existe essa diferença. O comprimido, ele não tem aquela coberturazinha de açúcar e a drágia ela já tem essa cobertura. E a cápsula, ela também tem a função de proteger ali o princípio ativo, né? Já vem pozinho ou gelatinose dentro de uma cápsula para proteger, tá? Muito bem. Para a gente finalizar a última pergunta de hoje, em relação a medicamentos, existem várias situações em que não se tem o medicamento para a criança em casa e os pais cortam esses medicamentos para dar aos filhos. Dá para cortar comprimidos? Fala para a gente aí, porque tem muita gente ainda que, né, quando a dosagem é muito alta, né, para amenizar essa dosagem, acaba cortando esse comprimido. Existe hoje até cortador de comprimidos, né? Você vai na internet lá, eu fui ver, existe um negócio lá que corta para fazer esse serviço aí. Como farmacêutico, eu não oriento a cortar o comprimido. Por quê, Andrew? Beleza, o comprimido ele é uma mistura ali, tem o princípio ativo, que é o que realmente vai fazer o efeito, e tem os recipientes, são as misturas ali junto com o princípio ativo. Então, quando você pega um comprimido, não é todo ele que vai fazer efeito. O que vai fazer efeito nele é uma pequena porção que está dentro dele, que a gente chama de princípio ativo. Então, o que acontece? Quando você corta o comprimido, você não tem garantia que esse princípio ativo está distribuído de maneira uniforme. Se for 10 mg, tu não tem garantia que 5 mg está de um lado e 5 mg está do outro lado. Eu posso ter as 10 mg de um lado e aí quando você corta, você vai administrar as 10 mg e quando você administra o outro comprimido, ele não vai fazer efeito porque não tem o princípio ativo. Então, por isso eu não recomendo cortar medicamento. Mas em alguns casos, muitas situações, principalmente no interior, a gente às vezes acaba se submetendo a essas situações. Legal saber disso. Eu não sabia disso, Leandro, que não está distribuído de uma forma uniforme, né? Não tá. E é verdade mesmo, né? Não está 5 para cá, 5 para lá, né? Que legal. E agora vamos aqui finalizando mais um programa Saúde em Dia. E antes de finalizarmos, Andrew, as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer, Gilmar, pelo convite do Rômulo. Inclusive o Rômulo já tinha me convidado antes também e não deu para eu participar. E assim, eu fico muito feliz, né, em poder estar contribuindo, debatendo conteúdos de saúde, contribuindo para a população. Eu acho que eu deveria ajudar muito mais, entendeu? Pelo pouco conhecimento que eu adquiri durante essa minha trajetória aí de ensino superior, né, do curso da graduação, da especialização, do mestrado, eu me cobro muito em relação a isso, que o conhecimento ele está contido aqui. Eu deveria passar de uma maneira melhor. E eu até, às vezes, já convidei o Gilmar, não o Rômulo, mas tanto com o Gilmar, para a gente fazer parcerias, né, para levar esse medicamento, ajudar a população, né, com orientações, entendeu? São orientações simples que vai ajudar muitas pessoas. Então, assim, eu fico feliz pelo convite e já deixo aqui que eu estou aberto a novos convites para discutir outros temas em relação à minha área, né? E 1 hora, 2 horas é pouco, mas a gente tem que ir limitando ali. E eu acredito que os ouvintes gostaram e tiraram muita dúvida em relação aos medicamentos. Muito bem. E pode ficar ciente que você vai fazer parte aí
em parceria conosco nas palestras, nas ministrações da área da saúde, né, como nós já conversamos, também nas escolas, ao qual nós também fazemos pelo programa, né, Saúde na Escola. Então, e desde já você já está convidado também já para na próxima terça-feira, falando tudo também sobre análises clínicas. Rômulo? Muito bem, então. Então, mais uma vez, finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Muito obrigado, Andrew, por ter aceitado o convite. Aí, o bate-papo foi muito bom, né? A gente tem 1h30 aqui de bate-papo e olha que não foi nem metade do assunto que a gente gostaria de debater aqui, né? Mas é isso. Obrigado, Gilmar, pela parceria de sempre. Obrigado, seu Rui, por estar nos acompanhando mesmo de longe aí, tá? E semana que vem, toda terça-feira, 8h15 da manhã, temos mais dicas de saúde para você. Um bom dia.